Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Pregador do Evangelho, intercedei pelo povo abandonado, intercedei para sermos mensageiros, intercedei da justiça e da esperança, intercedei. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Mestre sábio da verdade, intercedei pela Igreja peregrina.
seguiu tão de perto a Jesus Cristo. Seu modelo nos inspire, sua intercessão nos auxilie na caminhada. Rezamos de maneira especial por esta comunidade da nossa paróquia, que tem Santo Antônio, grande Santo Antônio, como seu padroeiro. Rezamos por todas as famílias que aqui vivem, por todos aqueles que aqui nasceram, residem em outros bairros da paróquia, residem em outras cidades. Rezamos por toda a nossa paróquia, comunidades, movimentos, pastorais, serviços. Suplicamos sobre toda a nossa igreja a intercessão de Santo Antônio. Santo Antônio de Pádua, rogai por nós. Santo Antônio de Pádua, rogai por nós. Santo Antônio de Pádua, rogai por nós. Voltados ao corredor principal, nós vamos acolher com alegria, com festa, a imagem peregrina de Santo Antônio. Santo Antônio querido, aceita nosso louvor. E lá no céu onde estás, rogai por nós ao Senhor. Santo Antônio querido, aceita o nosso louvor. Aceita toda a igreja cantando. E lá no céu onde estás, rogai por nós ao Senhor. Unidos aqui, nós queremos rezar, dar graças a Deus e a Deus suplicar quanto de bênção, de paz e amor, saúde, alegria. Toda a igreja cantando Santo Antônio querido, Antônio querido, aceita o nosso louvor, aceita o nosso louvor. E lá no céu onde estás, no céu onde estás, ora por nós ao Senhor, ora por nós ao Senhor. E Santo Antônio querido, aceita o nosso louvor. E lá no céu onde estás, rogai por nós ao Senhor. Antônio de Pádua, abenço consagrado, abrigas dos homens, teu nome sagrado, livrando da peste e da tribulação. Viva Santo Antônio! Viva o padroeiro da comunidade! Viva o grande Santo Antônio! Viva o menino Jesus, nossa salvação! E lá no céu onde estás, rogai por nós ao Senhor. Santo Antônio querido. Antônio, o santo, é sempre modelo para nós. Acredito que antes de qualquer coisa, o santo é modelo de caminhada, é modelo de quem viveu o batismo, é modelo de quem foi identificado com o Senhor, ouviu o apelo do Senhor, esteve sempre atento aos apelos do Senhor, se abriu à vontade de Deus, à vontade divina. Quantos apelos de Deus foram feitos na vida de Antônio? Ele, atento sempre e disposto a fazer o que Deus lhe pedia, respondia sim e procurava fazer a vontade de Deus. Antônio vai para uma congregação religiosa quando ainda adolescente, jovem, se sentiu chamado por Deus. Depois ele primeiro se consagra na sua cidade, vai para uma outra cidade, vai para Coimbra. Ali ele também busca responder ao chamado de Deus. Depois sente o chamado para ingressar numa outra ordem,
se desapegando mais da sua família, até do seu país, e Antônio sempre disposto, respondendo ao chamado de Deus. Sempre que Deus o chamou, ele generosamente respondeu sim a Deus. A exemplo dos discípulos no Evangelho. Jesus chamou 72. Estes ouviram a Jesus, lhe responderam sim, se abriram à missão. E nós hoje celebrando o companheiro de caminhada Antônio, vamos nos perguntar: eu tenho dado atenção a Deus que me chama? Esse ano é especial para nós, ano vocacional, e Deus está nos chamando sempre. Nós às vezes pensamos, o tema vocação é apenas para aqueles que se sentem chamados a uma consagração especial, seja no ministério ordenado, seja na vida consagrada, mas Deus nos chama a todos. Vamos refletir como temos respondido ao chamado de Deus. E olhando para Santo Antônio, vamos nos dispor a Deus como ele se dispôs. Que o nosso sim seja mais generoso e que nós realmente, todos os dias, percebendo que Deus nos chama para isso ou aquilo, nós procuremos fazer o que Deus espera de nós. Jesus, lá no Evangelho, orientando os discípulos, ele disse: rezai pedindo ao Senhor da messe que mande operários para a messe, pois a messe é grande e poucos são os operários. Além do sim dos discípulos, Jesus espera que eles rezem, pedindo mais pessoas que lhe sejam generosas no sim. E nós também devemos sempre rezar pelas vocações, para que todas as pessoas, todos nós, chamados sempre por Deus, como já refletimos, respondamos sim a Ele. Vamos rezar uns pelos outros, para que estejamos abertos à vontade de Deus, e vamos rezar também pelas vocações sacerdotais, diaconais, religiosas, consagradas. Vamos rezar pedindo a Deus, ao Senhor da messe, a Jesus, que envie mais operários para a messe, que mais e mais pessoas, a exemplo de Antônio, possamos nos abrir ao chamado de Deus e procurar fazer sempre a sua vontade. Ainda na orientação aos discípulos do Evangelho, Jesus diz: eu vos envio como cordeiros no meio de lobos. Jesus está acenando para as dificuldades que são próprias da missão. Sempre que nós respondemos sim a Deus, nós não devemos nos iludir, pensando que vai ser tudo sempre tranquilo, ou que vai ser tudo como nós esperávamos que fosse. O sim a Deus é sempre marcado pelo desafio. Num outro chamamento a discípulos no Evangelho, Jesus diz: vocês querem me seguir, querem ser meus discípulos? Renunciem, pois, a si próprios, tomem a cruz e me sigam. O caminho é marcado por dificuldades. Se a gente imagina, cordeiro no meio de lobos, o que significa isso? As tribulações, elas nos acompanham no caminho, e não pelas tribulações nós deixaremos o caminho. Por nada nós devemos deixar o caminho. Antônio enfrentou no caminho, na resposta generosa a Deus, muitos desafios, muitos percalços, mas ele não desistiu da missão. São Paulo, o apóstolo, no final da sua vida, ele diz: combati o bom combate. São Paulo está falando de combate. Combate é exigência, é tribulação. Completei a corrida e guardei a fé. Nós devemos permanecer fiéis até o fim. E devemos também motivar os irmãos no caminho. Quando os irmãos, por um motivo ou outro, se desesperam, perdem a esperança, ficam desanimados, tristes, cabisbaixos, depressivos, e nós temos que ser apoio para estes irmãos. Quantos irmãos? A quantos irmãos? Com certeza Antônio motivou no caminho. Um dos grandes destaques da vida de Santo Antônio é a pregação. Ele era um intrépido pregador.
ele anunciava com muita eloquência a Jesus Cristo, anunciava com grande sabedoria o Evangelho. E o Evangelho é a palavra de ânimo. Lá no texto da primeira leitura da profecia de Isaías, nós ouvimos: o Espírito do Senhor está sobre mim. E Ele me enviou para quê? Para injetar ânimo naqueles que estão desanimados, para abrir as portas das cadeias àqueles que estão presos. O Evangelho é injeção de ânimo. O Evangelho nos anima para a caminhada. Além de estarmos atentos ao Evangelho, acolhendo o Evangelho na nossa vida, nós temos a obrigação, porque respondemos sim a Deus, de anunciarmos o Evangelho aos irmãos. Quantos corações sedentos do Evangelho, quantos e quantas que necessitam da palavra de Deus para continuarem. E como Antônio assumiu essa missão de evangelizador, de pregador, como os discípulos no Evangelho assumem esta missão, que nós também a assumamos, que nós motivemos sempre mais os irmãos e irmãs no caminho, que nunca nós diminuamos os outros, que nunca nós puxemos os outros para trás, mas que nós sejamos aqueles que animamos os irmãos na caminhada. No Evangelho, Jesus continua orientando aos discípulos quanto ao desapego. Não leveis nada pelo caminho, nem túnica, nem sandália, nem provisão de alimento. Onde vocês chegarem, se alimentem com aquelas pessoas. Antônio, ele buscando viver a pobreza evangélica, buscando ser fiel a esta orientação de Jesus aos seus discípulos, ele se consagra como religioso. Depois ainda vai para a congregação dos franciscanos, que tem a marca forte da pobreza, a partir da leitura tão bem feita do Evangelho de São Francisco. E Santo Antônio, ele é pobre e está no meio dos pobres. Santo Antônio muitas vezes é representado oferecendo o pão aos irmãos. Nós às vezes queremos acumular, nós queremos reservar para nós, nós queremos uma pseudo-segurança nos bens materiais, no encher os celeiros, mas na verdade a realização do homem está em abrir as mãos, em partilhar. E não fiquemos preocupados em demasia com o de amanhã, com o futuro. Nosso Senhor fala: a cada dia os seus problemas. E Nosso Senhor ainda diz no Evangelho: se Deus cuida das flores do campo, se cuida das aves do céu, muito mais cuidará do ser humano, dos seus filhos, das suas filhas, que somos nós. Vamos aprender hoje, a partir do Evangelho também, do exemplo de Antônio, a nos desapegarmos mais dos bens materiais, a partilharmos o que temos com os irmãos. É símbolo, Santo Antônio, o pão. Nós até receberemos o pão abençoado ao final da celebração, por causa justamente da partilha, da doação, do serviço, da ajuda aos mais necessitados. Santo Antônio se fez pobre, Santo Antônio esteve com os pobres, ele se doou para que os outros pudessem ter aquilo que necessitavam. Que nós sejamos também mais devotos da divina providência, que nós acreditemos que Deus providencia tudo e que Ele é a nossa segurança e não os bens materiais. Antônio foi homem da paz. Um dos seus símbolos é o lírio, que representa a pureza, mas representa também a paz. Antônio viveu a paz, foi uma presença de paz na vida do mundo. Que nós também o sejamos, que não provoquemos conflitos, que não compactuemos com aqueles que propõem a violência, que propõem o armamento, com aqueles que promovem a guerra, mas que nós sejamos da paz sempre. A paz é sinal da presença de Deus, é sinal da proximidade do reino, e que nós possamos, com a nossa vida, ajudarmos o mundo a ser um lugar de paz, um lugar melhor de se viver.
e que seja mesmo, realmente, testemunhal o nosso anúncio do Evangelho. Santo Antônio chega a dizer que as palavras se calem e falem as obras. E diz também Santo Antônio, a pregação é viva quando é o testemunho que fala e não a língua somente. Santo Antônio, pregador do Evangelho, alguém que respondeu generosamente sim a Deus, que viveu segundo aquilo que se propôs diante de Deus. Que Ele nos ajude a ouvirmos a Deus que nos chama, a respondermos sempre a Deus, principalmente no serviço aos irmãos, e que nós possamos assim nos santificar. O chamado à santidade foi feito a Antônio, é feito a cada um de nós. Que sejamos santos, todos nós, assim como Santo Antônio, a exemplo do nosso Pai dos céus, que é santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero agradecer a todos que trabalharam para que a festa acontecesse. Quero citar de maneira especial a comissão da comunidade, que tanto se empenhou, tanto trabalhou e está trabalhando para que a festa possa acontecer. Deus abençoe a todos que trabalharam, se doaram, que ajudaram de uma forma ou de outra nesta festa de Santo Antônio no ano de 2019. Nós vamos receber sobre nós a bênção de Deus. Seguiremos com a procissão com a imagem de Santo Antônio.
misericórdia vos pedimos que vos digneis abençoar estes pães, que aqueles que deles se alimentarão vos trarão consigo, sintam junto de si a vossa presença, a vossa proteção, e por vós, nutridos, possam caminhar com mais segurança nos caminhos da vida, com força, e que os vossos filhos, Senhor, ao se alimentarem deste pão, também o trazendo consigo, se despertem pela necessidade de partilharem o que têm com os irmãos mais necessitados. Vós que viveis e reinais para sempre, Santo Antônio de Pádua, Santo Antônio de Pádua, Santo Antônio de Pádua,